basta ser, não basta ser eficiente administrativamente. É preciso ser eficiente administrativamente para alcançar que objetivo? Você pode ser muito eficiente, salvando vidas no hospital, e pode ser muito eficiente, produzindo o tráfico de drogas, ou matando pessoas na guerra. Percebe? Então, é uma questão ética e não é apenas técnica, é uma questão política. Na escola, nós precisamos saber qual é o objetivo da escola. Nós precisamos saber qual é o produto da educação, que é ignorado constantemente na nossa bendita política educacional. É ignorado pela direita, pela esquerda e por todo mundo. Por quê? Porque ignora o que está envolvido no processo de produzir que existe na escola. O que se produz? Numa fábrica de sapatos se produz calçados, mas está ao mesmo tempo se produzindo valor, que vai dar o lucro. Na escola o que nós queremos produzir? Lucro? Não. Especialmente se é pública. Porque o que você quer produzir ali, eu digo de cara, você quer produzir um ser humano histórico. Humano, tracinho, histórico. Você quer produzir, você quer formar personalidades. Então você precisa saber, e essa reflexão precisa ser feita como condição para qualquer discussão em educação. Discussão que não é feita. É o seguinte, o Peter Drucker, que era um papa da gestão empresarial, aí ele dizia, nós precisamos primeiro saber qual é o nosso negócio. Eu vou parafrasear e dizer, nós precisamos saber primeiro o que é o nosso objetivo, se nós quisermos administrar bem. Então, o que você tem que imitar da empresa não são os seus métodos, porque se você aplica lá, aquilo que funciona lá, aqui não funciona. Você tem que aplicar aqui, às vezes, presta bem atenção, você tem que imitar da empresa é a eficiência com que ela articula meios afins. E ela consegue. A escola não faz isso. Em vez dela fazer isso, ela copia os meios da empresa e abstrai, esquece do fim da escola. E aí desgraça e não alcança fim nenhum. O que é o fim? O fim é o ser humano. Mas o ser humano no seu sentido mais completo. Não é simplesmente o homem como um animal racional. O homem é um animal, sim. Mas ele não é apenas um animal. Aí, animal está no domínio da natureza. Natureza entendida como tudo aquilo que existe independentemente da vontade humana. As leis da natureza, um corpo que cai tem uma lei natural, e assim por diante. O homem transcende isso. Então veja, precisamos saber o que é que tem de específico, aquilo que só o homem tem, aquilo que se você tirar acaba o homem. Percebe? O homem tem mil coisas, ele pode ser mulher, pode ser homem, pode ser gordo, pode ser magro, pode ser tudo. Mas se você tirar uma coisa do homem, ele deixa de ser humano. Isso que nós temos que saber o que é. O que é? Estamos falando do homem no sentido geral. Homem, mulher, branco, moreno, tudo. A espécie humana. O que a espécie humana tem que a identifica? Porque nós temos que saber o que é isso para botar isso como objetivo da escola e aí não tem problema para administrar. Você vai sempre se voltar para isso. O que o homem tem de específico é precisamente o seguinte. Ele é o único ser que, diante do real, ele se pronuncia. Ele diz, isso eu quero, isso eu não quero. Ao fazer isso, que é uma questão ética, não no sentido de moralismo, mas de sentido de afirmar sua vontade, o homem diz, é bom chegar depressa sem fazer força. Ele, num determinado momento, ele andava necessariamente a pé, como todos os outros animais que tinham duas pernas. Percebe? Num determinado momento, ele fala, não, eu quero chegar depressa sem fazer força. Nesse momento, ele criou alguma coisa de nova, é até redundância, que nenhum ser consegue fazer, é criar. O homem criou. E qual é a primeira coisa que ele cria? Um valor. Esse valor é a expressão da sua vontade, eu quero. Ele estabelece um objetivo. Ele fala, olha, se eu andar em cima desses quadrúpedes que tem aqui perto da minha caverna, eu vou chegar mais depressa. Bom, ele tem um valor, estabelece um objetivo, aí ele aplica uma ação a esse objetivo. Essa ação aplicada a um fim é o conceito mais científico, mais rigoroso de trabalho humano, que o diferencia de todos.
O ser humano, o que o diferencia é esse conceito de trabalho. Mas veja, esse conceito de trabalho está amparado num conceito ontológico do ser como aquele que se pronuncia diante do real, um ser que é ético, um ser que tem vontade, um ser que é sujeito. A palavra mais importante é o sujeito. Veja que sujeito aqui, veja, quando ele tem um valor, ele estabelece um objetivo, aí ele aplica a sua ação. Essa ação chama-se trabalho. Veja, é uma ação, uma atividade adequada a um fim. O animal também transforma a natureza. O tatu pode fazer um buraco no chão, mas ele faz isso naturalmente, necessariamente. Ele não faz isso guiado por um fim. Ele já nasceu programado para fazer isso. O homem não. Isso é alguma coisa histórica, alguma coisa que ele cria, que ele quer. Quando ele consegue fazer isso, veja, se você compara o homem antes de andar a cavalo e depois dele conseguir domesticar o cavalo, realizar a sua ação, em termos naturais, igualzinho. 2 pernas, 2 pés, cabeça, cérebro. Cérebro também é mais uma condição natural, nasceu assim com ele e tudo mais. Agora, se você for pensar em termos históricos, existe uma diferença fantástica. Um necessariamente andava a pé. Quando ele trabalhou, ele transformou não apenas a natureza, ele transformou a sua condição humana. Porque o conceito de humano que nós estamos trabalhando aqui não se restringe ao seu corpo, não termina na sua pele. Ele acrescenta aquilo que você produz historicamente. Agora ele é um ser que pode optar entre andar a pé e andar a cavalo. Ele produziu a sua liberdade. Então, isto, e não vamos estender mais nisso, em vários livros meus eu trabalho essa questão, e tem toda uma bibliografia para ser trabalhada. Mas então agora o que tem de específico no homem? É o fato de que ele é sujeito.